Bem, o que eu fiz aqui? Já adiantei o fundo, eu pintei o fundo aqui do meu cachepô com o cerâmica. Esse cerâmica é da minha linha de tintas PVA, mas não se prendam a isso, até porque eu não vendo mais as minhas tintas, né? Faz mais de um ano. O que vocês têm que prestar atenção? Na tonalidade. E o meu cerâmica nada mais é do que uma tonalidade de tijolo ou de telha, tá bom? E a borda do meu cachepô eu pintei com um verde bem escuro, quase preto. É o equivalente ao meu verde perla, que é um verde bem escuro mesmo. E vocês podem utilizar aí qualquer tonalidade de verde bem escura que vocês tenham. Antes de começar a passar o risco do Bauer, eu gosto sempre de fazer um esponjado. Eu acho que fica mais bonito o Bauer quando o fundo tá esponjado. Então eu vou pegar aqui o meu rústico, a esponja marinha, e eu vou fazer um esponjado em todo o fundo aqui do cerâmica. Com o fundo do nosso esponjado bem seco, eu vou pegar o risco que tá para download aqui na descrição do vídeo. Eu vou passar ele assim no nosso vaso com o meu carbono de costura. Só que agora eu não vou passar com as flores, eu vou passar o risco só do coração primeiro. Com o risco do coração feito, eu vou continuar com o rústico, mas vou pegar o meu pincel chanfrado. E eu vou fazer um sombreado por fora do coração para dar um destaque, tá? Isso daí vai ajudar a realçar o nosso coração com o Bauer aqui no cachepô. Quem não quiser fazer, não tem problema, mas eu acho que fica muito bonito com sombreado por fora, porque ele vai ajudar a integrar melhor aqui ele no nosso cachepô. Finalmente, com o coração sombreado por fora, agora eu vou fazer o fundo do nosso coração para depois passar o risco das flores nele. Aqui nesse coração vocês podem pintar de várias cores, tanto claras quanto escuras, tá bom? Eu gosto muito de Bauer no fundo escuro, então eu sou suspeita, vou fazer um fundo escuro aqui. Mas fiquem à vontade, quem quiser fazer um beijinho, um verde claro, um azul claro, não tem problema nenhum, fica muito delicado e bonito também. Aqui eu gosto do contraste no Bauer, então eu vou fazer um fundo escuro. Vou fazer o fundo de todo o nosso coração com o preto. Fechei o fundo de preto e já passei o risco do nosso Bauer com o carbono de costura branco. Eu espero que esteja aparecendo o risco aí para vocês. Eu não consigo ver aqui por conta da luz. Tomara que esteja aparecendo. Vou começar trabalhando as folhas. Sempre começo por elas, porque elas estão por baixo das flores, tudo. Então eu sempre começo do que tá no fundo, para depois vir pra frente. Normalmente o que tá no fundo são as folhas, tá bom? Aqui, pelo tamanho do risco, eu vou trabalhar com o meu pincel tamanho 00. E provavelmente nos riscos maiores aqui eu vou trabalhar com o 2. Mas isso vai ficar a critério de cada um. Tem gente que aperta mais o pincel e precisa de pincel menor. E tem gente que tem medo de apertar o pincel e acaba precisando de um pincel maior. Vai depender de pessoa para pessoa, tá bom? Então, vou começar aqui pelas folhas, lembrando que tem uma playlist completa de Bauer aqui no meu canal. Então, se você chegou aqui agora e não sabe nada, comece a assistir essa minha playlist desde o início, que lá eu ensino como fazer as vírgulas com os pincéis que eu uso, a tinta correta, tá bom? Que é a tinta acrílica. Então, comecem a assistir a minha playlist de Bauer desde o começo, caso vocês tenham caído de paraquedas por aqui, que vai ajudar muito a evolução da tua pintura no Bauer, tá?
Para as folhas, vou trabalhar aqui 2 tons de verde, um claro e um escuro. Aqui eu vou trabalhar com o verde oliva e um verde mais claro aqui. Esse daqui, normalmente eu não olho o nome das cores aqui da importada, eu olho mais a tonalidade. Então é cactos do deserto aqui, mas o que vocês têm que ter em mente? Vocês precisam de um verde mais escuro e um verde mais claro para trabalhar aqui. Então vou começar aqui, deixa eu colocar aqui do ladinho. Vou começar aqui, vou carregar o meu pincel no verde mais escuro, no verde oliva. Vou tirar o excesso, vou pegar uma ponta do verde mais claro, tá? E toda vez que eu fazer uma pincelada, eu tenho que carregar com essas duas cores. Não é interessante vocês reaproveitarem a pincelada, tá? Porque se vocês se aproveitarem, já não vai aparecer as duas cores na mesma pincelada. Vou começar fazendo as folhas, então tô aqui com o meu pincel carregado. Puxei aqui uma pincelada, carreguei de novo, tirei o excesso, pontinha do mais claro. Aqui, carreguei de novo, tiro o excesso, pontinha do verde mais claro. Preenchi. Então, cada pincelada eu vou fazer isso. Essa é uma folha. Outro modelinho de folha que tem aqui, são essas já em formato de vírgula. Então, é apertar e soltar. Vou fazer aqui de novo, deixa eu achar outra em formato de vírgula. Apertou, soltou. E tem também as folhas das tulipas, que são as folhas mais compridinhas. Então, o que eu vou fazer? Começou fininho, apertou, afinou de novo. Vou fazer de novo. Carreguei aqui, tirei o excesso. Começou fininho, apertou, soltou, tá? Então, eu vou fazer todas as folhas do nosso risco, seguindo aí esses formatinhos que são os que tem aqui em todo o nosso desenho. Vou pegar o meu liner mais comprido e o verde mais claro e eu vou aproveitar aqui e puxar os galhos das nossas tulipas, ó. Tem galinhos aqui, então já vou aproveitar e puxar. Tem da outra tulipa aqui e tem que seguir, né, pulando esse degrauzinho aqui do cachepô, caso vocês estejam fazendo num cachepô igual o meu, né, que tem esse detalhe aqui. Mas, na verdade, esse risco pode ser feito em qualquer peça, vocês não precisam se prender só porque eu tô fazendo no cachepô. E também tem aqui uma margaridinha que também tem um galho, então também tô puxando aqui o galho dela. Agora eu vou trabalhar as duas tulipas aqui de cima. Para trabalhar elas eu vou utilizar um rosa bem clarinho, esse aqui é um rosa de vó, aquele rosa mais fechado, e o branco, tá? Então a carga dupla vai ser de rosa com branco. Então o que eu vou fazer? Vou carregar o meu pincel com o rosa, vou tirar o excesso e pegar a pontinha do branco. É o mesmo esquema que eu fiz nas folhas, só tá trocando as cores, tá? Então a carga dupla rosa com a ponta de branco. Vou vir aqui na tulipa,
Vou pegar essa daqui que tá mais inteira, porque aqui eu vou ter que virar bastante. Vou pegar aqui da ponta, apertou, soltou aqui na base. E ficou ruim, meu pincel tá molhado. Vou limpar aqui, peraí. Como eu ia dizendo, vou carregar o meu pincel com o rosa, tirar o excesso, pontinha do branco. Vou vir aqui na parte de cima, apertou, soltou fininho aqui na base. Carreguei meu pincel de novo, pontinha de branco. Um pouco mais embaixo agora. Apertou, soltou. A outra ponta aqui, né, a outra extremidade da nossa tulipa, ela tá começando aqui na lateral do meu cachepô. Então aqui eu vou ter que dar continuidade passando por esse degrau. Não é muito legal, né? Vou pegar aqui uma ponta do branco. Nossa, tá secando muito rápido a tinta hoje. Tá muito quente. Peguei a ponta do branco aqui. Vou começar aqui na lateral. Apertou. Lógico que falhou. Soltou aqui na base. Carreguei de novo meu pincel. Começar um pouquinho mais embaixo, sempre espelhado, tá? Aqui embaixo. Vocês vão ver que em dia quente e seco, como tá aqui hoje, que tá 36 graus, a tinta vai secar muito rápido. É interessante vocês irem lavando o pincel de vocês, porque a tinta vai secando nele também, então acaba acumulando muito rápido. Agora aqui na parte do centro, vou começar aqui em cima. Apertou, desceu, terminou fininho aqui embaixo. E agora eu vou começar a fazer uma escadinha aqui com as vírgulas. Então, vou vir aqui um pouquinho mais embaixo, apertou, soltou. Carreguei meu pincel de novo com o rosa, pontinha do branco, mais embaixo. Apertou, soltou. Carreguei meu pincel de novo, mais embaixo. Apertou, soltou. Aqui, como deu uma falhadinha, eu vou acrescentar uma vírgula a mais, mas se não tivesse falhado, não precisaria, ó. Vou fazer bem fininho aqui para dar o acabamento. Vou começar a trabalhar agora essas duas flores aqui de baixo. Eu vou pegar essa cor aqui, que é equivalente a um tom de vinho, um vermelhão, um tom de vinho mais escuro, ou até um marrom, tonalidade de mogno, ele tem que ser avermelhado, tá? Peguei aqui um pincel maior, agora eu vou trabalhar com o tamanho 2, e eu vou pegar esse tom de vinho, de vermelhão, e eu vou preencher esse fundo aqui do miolo da nossa flor. Então, eu vou pintar aqui, ó, essa parte que vai ficar escura. Eu risquei aqui esse miolinho, mas vocês podem ignorar e passar por cima. Então, eu vou fazer esse fundo aqui em ambas as flores. Já para fazer as pétalas aqui em volta da nossa flor, eu vou trabalhar com as seguintes cores. Esse aqui, que é o equivalente a um telha, pode ser o cerâmica, pode ser um terracota, tá? E esse daqui, que é um telha mais claro, pode ser o bege da minha linha de tintas PVA, quem quiser, pode ser qualquer tonalidade de telha mais clara. Esse aqui é um laranja queimado e esse daqui é um pouco mais claro, tá? Então tem que ser um tom mais claro e um tom mais escuro, tá bom? Vou pegar aqui o meu pincel número 2, vou carregar o meu pincel primeiro na tonalidade mais escura, tirei o excesso, pontinha da tonalidade mais clara, e eu vou fazer as vírgulas aqui da marcação da nossa flor. Então, eu gosto de começar do lado de fora, ó, sempre espelhado, e ir fechando no centro. Sempre cada pincelada carregando na tinta. Cor mais escura, tira o excesso, a ponta da cor mais clara, tá bom? E vou preenchendo aqui, ó, de fora pra dentro. Vou fazer aqui, e vocês podem ver que é uma escadinha, então, à medida que eu vou indo pro centro, eu vou fazendo as vírgulas um pouco mais baixas, ó. Tá? Feito isso, vou fazer agora as vírgulas de baixo. Mesma coisa, ó, perto da flor, tapioca, perto da flor espelhado, e vou descendo.
Já para as pétalas de cima, eu vou pegar o meu pincel 00, que é menor. Vai ficar mais fácil para trabalhar as vírgulas nessa parte de cima da flor. Então, eu vou carregar com as duas cores e eu vou fazer como se fosse um contorno no miolo, ó. Então, aqui. Sempre terminando fininho para o acabamento ficar legal. E aqui é ao contrário, que é espelhado. Vou fazer isso na outra flor também. Já para as tulipas aqui debaixo das laterais, eu vou fazer o mesmo processo aqui das tulipas de cima, só que ao invés de usar o cor-de-rosa, eu vou usar um tom de azul com branco. Esse aqui é um tom mais acinzentado, ele equivale ao meu prata da minha linha de tintas PVA, para vocês terem noção da tonalidade, mas pode ser qualquer tonalidade de azul mais acinzentada que vocês tenham. Agora vamos seguir aqui para a flor do meio. Aqui eu vou trabalhar tons de lilás, então o que que eu vou pegar? Vou pegar um lilás mais escuro e um mais claro. Esses meus lilazes aqui, eles são bem fechados, vocês podem ver que eles são bem acinzentados, mas não tem a necessidade de ser assim, tá? Esse daqui equivale ao meu Nina da minha linha de tintas PVA. Tá? Então ele é bem claro mesmo. E esse daqui não equivale a nenhum da minha linha. Ele é praticamente, ele é um cinza que lembra um lilás, tá bom? Mas ficaria muito bonito um Vitória com Nina para fazer a flor aqui, ou qualquer roxo mais escuro com a ponta do mais claro que vocês tenham. Pode ser um lavanda, pode ser um púrpura, tá bom? Sendo um tom de lilás mais escuro e um mais claro para trabalhar juntos aqui na carga dupla da nossa flor, vai dar certo. Então, com o lilás escuro aqui, com a ponta do mais claro, né, a carga dupla aqui na ponta do meu pincel, eu tô trabalhando com o pincel tamanho 2, vou começar com as pétalas de fora. Então, eu vou fazer aqui uma vírgula e vou fechar a pétala, tá bom? Carreguei aqui com as duas tonalidades de novo, mais uma vírgula e fecha. Aqui eu tô reaproveitando a pincelada porque é muito pequeno esse espaço aqui, então não tem necessidade de eu ficar recarregando, porque essas pétalas elas são bem pequenas mesmo, tá? Se fossem pétalas maiores, daí eu teria que fazer isso. Fiz 3 aqui em sequência, agora aqui eu vou fazer espelhado, então eu vou fazer ao contrário, tá? De baixo pra cima. Então puxei a pincelada aqui, fechei aqui, aliás de cima pra baixo, né? E fechei. Agora vou carregar o meu pincel e vou começar a fazer a parte do meio. Vou começar aqui perto do miolo e vou como se fosse fazer um meio contorno dele. Carreguei meu pincel de novo com as duas tonalidades, o escuro com a ponta do claro. Vou vir aqui em cima da onde eu já puxei e vou fechar aqui embaixo. Tá vendo que eu tô fazendo metade da flor. Voltei aqui no mesmo lugar e ó, eu vou fechando essa metade da flor. Acho que se fosse um lilás mais forte ia ficar até mais bonito, tá? Mas agora já foi. Peguei aqui, vou vir do outro lado, sempre carregando o pincel com as duas tonalidades. Fechei aqui o redondo da nossa flor. Carreguei de novo escuro com a ponta do claro. Vou vir aqui em cima agora e eu vou contornar o miolo e eu vou fechar aqui embaixo. Carreguei o pincel escuro com a ponta do claro. Fechei aqui. Aqui nas laterais nós temos uma margaridinha de cada lado, e é margaridinha inha mesmo, né? O que que eu vou fazer? Peguei aqui o meu pincel tamanho 00 e eu vou trabalhar essa margarida com essa cor aqui, que é um amarelo bem clarinho mesmo, com a ponta de branco. Então, eu vou carregar o meu pincel no amarelo, vou tirar o excesso, pontinha de branco. Eu vou fazer as pétalas, né, as pinceladas de fora pra dentro. Então, eu vou parar a pincelada no meio do miolo, porque depois ele vai dar acabamento. Então, eu vou puxar aqui uma de um lado, outra do outro, né, sempre espelhado. E vocês estão vendo que eu tô abaulando.
No centro aqui eu vou puxar, mas eu já vou puxar em linha reta. Então, tá abaulado para um lado, abaulado para o outro e o centro em linha reta. E as duas pétalas ali que faltam, eu vou seguir o abaulamento de cada lado. Eu gosto sempre de puxar assim, ao invés de fazer a sequência de uma vez no caso da margarida, porque a chance dela ficar torta é menor. Vou pular agora para os arabescos aqui da parte de baixo do nosso risco. Vou trabalhar com um pincel liner e eu vou começar fazendo esse xadrez aqui que tem no centro. Para fazer esse xadrez eu vou trabalhar com essa tonalidade aqui, que é um tom de ocre. Ela equivale ao meu ocre folk da minha linha de tintas PVA. Pode ser qualquer tom de ocre ou de mostarda que vocês tenham. Aqui, como eu tô trabalhando com acrílica, eu vou diluir um pouquinho a tinta para facilitar a pincelada, mas eu vou puxar com o pincel liner aqui esse xadrez. Vou continuar com o nosso ocre, mas eu vou fazer uma carga dupla com esse amarelinho bem clarinho, que foi o mesmo que eu utilizei para as margaridas, tá? Então, o ocre e um tom de mel. E eu vou fazer as vírgulas aqui do nosso arabesco. Então, cada gotinha aqui é uma vírgula que a gente vai fazer e vai juntar para montar o arabesco. Então, carreguei aqui o ocre com a ponta do amarelinho e cada vírgula aqui, cada gotinha é uma vírgula. Tô usando o pincel tamanho 00, que é o menorzinho. E eu vou emendar aqui uma vírgula na outra, ó. Lembrando sempre de fazer o acabamento bem fininho para ficar com um resultado legal. Aqui, ó, eu vou fazer de vírgula também, mas poderia fazer com pincel liner fininho. Vou pegar aqui como se fosse uma vírgula mais comprida. O vasinho deu uma andada aqui, mas deu tudo certo. Vou fazer aqui do outro lado. Opa. E vou puxando, sempre um entrando no outro, para o acabamento ficar bem legal, tá? A intenção é que a vírgula comece gordinha, termine fininha, e que vá um entrando no outro, sem você saber, teoricamente, né? Sem você enxergar aonde que a pessoa começou e terminou esse arabesco, tá bom? Aqui eu percebi que um lado eu fiz folha e o outro eu não fiz. Eu vou fazer arabesco e daí eu cubro lá a outra folha. Ó, fiz aqui. E aqui, como o verde já tá seco, eu vou cobrir aqui. E tem duas vírgulas bem miudinhas aqui, ó, perto da nossa flor do meio. Vou começar fazendo agora alguns detalhes aqui das nossas flores. Vou começar pelas margaridas, já que eu tenho que deixar secando, não que vai demorar para secar com esse calor. Eu vou pegar o meu ocre e eu vou preencher o miolo delas. Então, eu vou preencher aqui com o meu próprio pincel de Bauer, eu vou fazer um miolo oval, tá? E vou deixar secando normalmente aqui, para depois a gente começar a trabalhar em cima dele, que tem alguns detalhes. Eu tenho uma divisão para fazer aqui com o pincel chanfrado nessa flor do meio aqui na nossa rosa. Então, eu vou fazer essa divisão com o pincel chanfrado. Aqui no caso eu vou sombrear com o preto. Poderia ser um roxo mais escuro também, um púrpura, tá? Mas vou utilizar o preto aqui que já tá na mão. Então, eu vou vir e vou sombrear essa parte arredondada aqui para fazer a divisão dela. Para depois começar a trabalhar as vírgulas de acabamento. Vamos começar com as vírgulas de acabamento. Vou pegar as vírgulas de acabamento das folhas primeiro. E o que que eu vou trabalhar aqui? Vou trabalhar com o verde mais claro que a gente utilizou nas folhas, com a ponta de branco, tá? Então, vai ser o verde mais claro com a ponta do branco para fazer as vírgulas de acabamento. Vou pegar aqui o meu pincel tamanho 00, que ele é menorzinho, vai dar um acabamento melhor. Vou carregar o meu pincel com
o verde mais claro, tirei o excesso, pontinha do branco, tá? Vou vir aqui nas folhas. Vou começar aqui pelas folhas maiores. Aqui o que que eu vou fazer? Vou fazer uma vírgula de um lado, bem delicado. Carreguei aqui o pincel de novo, pega o verde mais claro, tira o excesso, pontinha de branco, e vou fazer uma vírgula aqui no meio, bem pequenininha. Já para a folha da tulipa, mesma coisa. Carrego com verde mais claro, tiro o excesso, pontinha de branco. Aqui eu vou fazer a vírgula no comprimento aqui, ó, do lado de fora, tá? Nas folhinhas menores aqui, em formato de vírgula, eu não costumo fazer essa vírgula de acabamento, porque eu acho que fica muito carregado. Mas quem quiser fazer, não tem problema. É só fazer a vírgula aqui, contornando, assim como eu fiz com a folha da tulipa, tá bom? Então, vou fazer essa vírgula de acabamento em todas as folhas maiores do nosso risco. Já para fazer as vírgulas de acabamento da nossa flor do centro, eu vou trabalhar com o lilás mais claro que eu utilizei aqui no fundo, com a ponta de branco. Então, o que que eu vou fazer? Carreguei meu pincel com o lilás mais claro, tirei o excesso, pontinha do branco. Vou começar aqui pelas pétalas de fora. Eu vou como se estivesse contornando a pétala, tá? Carreguei de novo, tirei o excesso, pontinha de branco. E eu vou fazendo uma vírgula contornando a pétala. Deixa eu pôr um pouquinho mais de branco, que a velocidade que tá secando a tinta hoje não tá pra brincadeira. A acrílica já seca rápido hoje, então. De novo, peguei aqui, comecei de um lado, apertou, soltou, terminou fininho do outro. Como é espelhado, agora eu vou fazer o contrário. Vou fazer aqui, ó, de cima pra baixo. Então, apertou, soltou. Sempre carregando o lilás, tirando o excesso e a pontinha de branco, tá? Feito isso, agora eu vou fazer o acabamento aqui do meio. Carreguei novamente com o meu lilás mais claro e a ponta de branco. Vou fazer aqui em cima do miolo, apertou, soltou. Terminei aqui, ó, na metade do miolo embaixo. Certo? Certo. Carreguei de novo e agora a gente vai fazer o outro lado. O outro lado eu vou começar aqui, apertou, contornou, desceu, terminou fininho. E para arrematar o acabamento aqui, vou pegar na lateral e vou acrescentar 2 vírgulas. Vou pegar agora e vou fazer um sombreado que tá faltando aqui na metade de baixo do miolo das nossas margaridas. Então aqui eu vou pegar o rústico. Vou pegar o meu pincel chanfrado pequenininho e eu vou sombrear com o rústico a metade de dentro, do lado de baixo do miolo. Deixa eu tirar o excesso aqui de água. Peguei aqui um pincel equivalente ao tamanho 4, se eu não me engano. E ó, eu vou sombrear essa metadinha de baixo do lado de dentro. Tomem cuidado para não fazer a sombra muito larga, porque é um miolo bem pequeno. Vamos fazer agora os últimos acabamentos aqui do nosso risco. Vou pegar o pinta-bolinhas, vou trabalhar com um tamanho 1, tá? E esse tamanho aqui, que ele é menor que o 1. Então, no caso, se vocês não tiverem esse tipo de boleador em casa, vocês podem utilizar a ponta de uma lapiseira que dá certinho. Vou pegar aqui e vou fazer alguns detalhes no miolo das nossas flores com o nosso tom de mel, nosso amarelo bem clarinho. Vou pegar o número 1, que é maiorzinho, vou bater aqui no centro. Ele é maiorzinho, mas ele não é muito grande, vocês estão vendo, né? Vou bater aqui no centro. E daí, com o tamanho menor, que seria, teoricamente, a ponta da lapiseira, eu vou fazer aqui, ó, em volta. Então, eu vou dar uma voltinha aqui, vou carregar de novo e eu vou fazer mais uma sequência nos espaços.
Vou aumentar aqui o tamanho de um que tá bem pequenininho. E o meu toque tá berrando. Aqui a mesma coisa, ó, deu a volta, carregou de novo, dá a volta de novo, preenchendo os espaços, tá? E no caso dessa daqui de cima, vocês também dão a volta bem, bem pertinho. No caso das nossas margaridas, eu vou trabalhar com o pinta-bolinhas aqui com a ponta menor, mas eu vou utilizar o preto. Então, vou pegar aqui... Não vai dar pra usar o preto, não. Porque o coração é preto. Então, eu vou fazer ao contrário, eu vou utilizar o branco. Vou carregar aqui no branco. E vou fazer... Se o branco tiver molhado, também é bom. Pera aí. Tá secando muito rápido, gente. Tá 35 graus aqui. E aqui o branco, vou fazer uma sequência, vou bater de novo e vou fazer mais uma sequência aqui nos espaços. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Faz uma sequência no contorno do miolo, carrega o pinta-bolinhas de novo e faz uma outra sequência aqui nos espaços. Eu tô achando que tá faltando um acabamento aqui nessa emenda do coração. Então, eu vou pegar aqui o meu pincel de Bauer tamanho 2 e eu vou trabalhar o ocre com a ponta de branco dessa vez. Não vou utilizar o amarelo, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou carregar o meu pincel no ocre, vou pegar a pontinha de branco. Vamos ver aqui, vou fazer alguma coisa na emenda, tá? Vou fazer uma vírgula. Carreguei aqui de novo, tirei o excesso, pontinha de branco. Deixa eu pôr mais branco, porque já secou de novo. Pontinha de branco. Eu posso fazer na sequência ou posso fazer ao contrário. Acho que eu vou fazer na sequência. Lavem o pincel se a tinta estiver secando, tá? Pra não ficar acumulando no pincel, vai facilitar a pincelada. Carreguei aqui de novo. De preferência, ao máximo que a gente conseguir, manter o tamanho da vírgula, tá? O mesmo tamanho. Deixa eu virar aqui. Aqui meio que tem que dar uma continuidade, né? Por conta do degrau. E eu vou carregando o pincel e eu vou fazer essas vírgulas mais ou menos do mesmo tamanho, proporcional, contornando todo o nosso coração. Retoquei aqui a borda do nosso cachepô com o verde perla, que eu já tinha comentado no começo do vídeo com vocês, né? Eu não tinha retocado antes por causa do esponjado aqui, eu já sabia que ia sujar, então já deixei por último. Com essa borda retocada, eu passei o risco desse arabesco aqui na borda e eu vou começar a trabalhar ele com vocês. Para trabalhar esse arabesco, eu vou utilizar um pincel de Bauer tamanho 8, é o que vai se encaixar melhor pra mim. Aí vai depender do que vocês preferem aí na hora de trabalhar, tá bom? É o que eu comentei. Tem gente que aperta mais o pincel e tem gente que aperta menos, então vai da preferência de cada um. Vou fazer esses arabescos do mesmo jeitinho que eu fiz as vírgulas aqui em volta do coração, trabalhando o nosso tom de ocre com a pontinha de branco. Vou fazer isso em todas as vírgulas, lembrando sempre, como eu comentei aqui pra vocês, cada pincelada a gente carrega a tinta, né? E sempre começando gordinho e terminando fininho, entrando uma vírgula na outra, pra que o acabamento fique o mais certo possível.
Feito isso, só passar uma borracha para tirar aqui o que tiver aparecendo fora da pintura do carbono. Por isso que eu utilizo o carbono de costura, porque é mais fácil para apagar. Passar o verniz ou a cera da preferência de vocês e a tua peça tá pronta. Aqui, ó, eu fiz um par de cachepôs, tá? 2 iguaizinhos para fazer um conjunto. Lembrando que vocês podem aproveitar esses riscos aqui em outras peças. Vocês podem aplicar num coração de madeira, podem aplicar no fundo de uma bandeja pequena, dá para fazer num porta-chaves, dá para aproveitar bastante esse risco, tá bom? Não fiquem presos só ao nosso cachepô, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.